Bom dia a todos, aqui é o professor Alberto Nogueira Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, dando continuidade aos nossos vídeos. O propósito é não só de informar meus alunos, mas também de aproximar a universidade da sociedade. Uma tentativa de tentar colaborar para que as pessoas, ficando um pouco mais bem informadas, pelo menos à luz do direito, possam, quem sabe, melhorar um pouco suas próprias vidas, tomarem decisões mais adequadas para as necessidades delas. Como sempre, eu uso como método comentários sobre situações do cotidiano da vida prática de todo mundo. E o tema de hoje é sobre a atuação dos juízes nessa época de pandemia do coronavírus. Vamos lá. Primeiro exemplo, blog do jornalista Anselmo Góes, dia 17 de dezembro de 2020, colaboração de Ana Cláudia Guimarães. Justiça do Rio cancela festa de Réveillon em casa de festa após ação de vizinhos. Em meio à segunda onda da Covid-19, não sei se é a segunda ou se é a extensão da primeira. O que eu sei é que até agora 185 mil brasileiros morreram por causa de coronavírus. E que já estamos perto de alcançar 1.000 mortes por dia de novo. Em meio à segunda onda da Covid-19, uma questão agita clubes, hotéis, casas de festas e agregados. Ter ou não ter festa de Réveillon? Há controvérsia. A juíza Flávia Viveiros de Castro, da Sexta Vara Civil da Barra, por exemplo, atendendo a Sociedade de Amigos da Joatinga, considerou liminar determinando o cancelamento de uma festa de Réveillon que aconteceria em uma casa na região. A magistrada também decidiu que o dono da residência terá que publicar na mesma rede social em que anunciou o evento o seu cancelamento por ordem judicial. Então, percebam, primeiro, a juíza não foi atrás do problema. O problema foi levado até a juíza. Em direito se chama princípio da demanda. Não é o juiz que corre atrás, que vai atrás, que procura processo. As partes, os interessados, é que propõem ação na justiça. Levam o problema e o juiz tem que entregar a solução. E ele não pode deixar de entregar a solução, não pode deixar de decidir, mesmo que não houvesse lei alguma tratando do assunto. Ele teria que criar a solução para aquele caso concreto. Certo? Então, a juíza determinou uma restrição de uma atividade particular numa casa, uma casa de festas. Porque uma sociedade de amigos da Joatim, uma associação civil, ficou com medo que uma festa, com não sei quantas pessoas, poderia causar contaminação não só dos participantes da festa, mas das pessoas que morassem perto. Então, uma questão de ameaça à saúde pública. Aparentemente, a notícia não teve maior repercussão, não tenho certeza, mas o que aconteceu depois em Búzios, sem dúvida, teve muita repercussão. O juiz de direito da comarca de Búzios decretou o lockdown, o fechamento da cidade. Novamente, ele não foi atrás do problema. O problema foi levado até ele. E levado por quem? Pela Defensoria Pública do Estado. Então, no jornal Valor Econômico de hoje, a situação na região dos lagos. Enquanto turistas não param de chegar, ontem, em Cabo Frio, o secretário de Fazenda, Bruno Araguchi, de 50 anos, morreu após ser internado com coronavírus. Na divisa ao sul, em Arraial do Cabo, o prefeito Renato Viana Filho foi afastado por desmonte de barreira sanitária de equipes médicas. Desmonte.
O pouco que tinha foi sendo esvaziado. Em Rio das Ostras, onde alguns visitantes buscaram refúgio, as taxas altíssimas de ocupação de leitos levaram a cidade a fechar ontem suas praias e a proibir celebrações de Ano Novo. Com 770 mil habitantes, de acordo com dados de 2015, logo já estão defasados, a região dos lagos tem poucos leitos na rede pública, sendo apenas 56 deles de UTI. Os dados defasados são quanto à população, não o número de leitos. Apenas 56 deles de UTIs, necessários para pacientes graves de Covid-19. Ao mesmo tempo, há pouca oferta de serviço de saúde privado para atender em grande escala. Ah, mas ninguém tentou nada? A defensora pública Rafaela Jarraro, terceiro núcleo de saúde e tutela coletiva, entrou com ações junto a 13 cidades na região dos lagos, pedindo a elaboração de planos de contingência contra a Covid-19. Antes de buscar justiça, a Defensoria Pública do Estado tentou diretamente junto aos prefeitos das 13 cidades da região dos lagos, do estado do Rio de Janeiro, que apresentassem um plano, o que fazer, como fazer, aonde, quantos leitos, quantos médicos, quantos enfermeiros, os materiais, enfim. O que eles tinham preparado diante do mais que previsível crescimento de pessoas nessa época do ano, porque são cidades turísticas. Nenhum deles fez coisa alguma. Eu estou sendo injusto. Justamente o prefeito de Búzios assinou um termo de ajustamento de conduta com a defensoria. O problema é que o descumprimento do acordo ficou tão gritante que o juiz Rafael Padilha de Queiroz, da comarca do município, decretou o fechamento geral da cidade após fazer uma inspeção e constatar a existência de uma dúzia de leitos, 12, diante de um crescimento de 3.755% de casos da doença em apenas uma semana. Então, Búzios conta com 12 leitos para atendimento de pacientes de Covid-19. Em uma semana, aumento de 3.755% de casos de contaminações, e as pessoas ainda estão chegando. Aí ele decretou, bom, quem está fora não entra, quem está dentro vai ter que sair em 72 horas. Mas de onde é que ele tirou isso? Da cabeça? Juizite, o sujeito das cadeias? Bom, ele começou com a Constituição Federal, artigo 6º. São direitos sociais à saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E ainda artigo 198 da Constituição. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 2º. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Então ele não tirou da cabeça, ele tirou da Constituição. Ah, mas Constituição hoje em dia está todo mundo achando que é isso, que é aquilo. Tá bom, vamos para a lei. Parece que no Brasil a Constituição, cada uma tem a sua, né? A juiz ativista, cada um faz a sua. Então vamos para a lei. Talvez a lei não tenha esse ativismo. Mas o que diz a lei? Tá certo, professor. O que diz a lei? Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, assinada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, evidentemente. Artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Restrição excepcional e temporária por rodovias, portos ou aeroportos de
locomoção interestadual e intermunicipal. Então foi daí que o juiz tirou a ideia da cabeça da lei, da Constituição e da lei. E reparem, e isso porque nada foi feito por quem deveria ter feito como obrigação. Obrigação. O administrador está obrigado a administrar. É para isso que ele está lá. Como nada aconteceu, uma sociedade de amigos propôs uma ação numa vara civil da Regional da Barra da Tijuca e a juíza teve que decidir. Não vai acontecer essa festa. Estamos em uma crise. Já estamos tendo crise de saúde pública. Já estamos tendo quase 1.000 pessoas morrendo por dia de novo. Não faz sentido fazer uma festa, aglomerar todo mundo para depois aumentar o problema. A mesma coisa aconteceu em Búzios. O juiz teve que se valer dessa medida extrema, fechamento da cidade, prevista em lei. E não foi por iniciativa própria, foi porque o problema foi levado até ele, para a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública que resolveu botar fogo. Não. Ela antes procurou diretamente as 13 prefeituras da região dos lagos. E o resultado foi nenhum contra 12 e o de Búzios. Né? O município de Búzios, a prefeitura do município de Búzios, que assinou um termo de ajustamento de conduta, não cumpriu nenhum item, um que fosse. E o juiz se deu conta, peraí, em uma semana houve um aumento de 3.755% de casos de contaminação aqui em Búzios, e mais pessoas estão chegando, e tendo só 12 leitos de atendimento. Aí ele mandou trancar. Quem está fora não entra, quem está dentro vai ter que sair em 72 horas. Então foi um pandemônio. Porque as pessoas estão desesperadas. Búzios é uma cidade turística. Depende do turismo. A sua economia depende do turismo. As pessoas ali vivem do turismo. Sem turismo, como é que vai ser? E o benefício assistencial emergencial do governo federal, que agora está em R$ 300, em fevereiro acaba. Então, houve passeatas, houve manifestações, só faltaram invadir o fórum de Búzios por medo, por desespero. Eu compreendo isso perfeitamente. Mas eu sei o que vai acontecer depois. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu a ordem de fechamento da cidade que o juiz, com base na lei, que é expressa, que o juiz aplicou. O presidente do Tribunal de Justiça disse: não, isso vai prejudicar a ordem pública, a economia pública. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu só estou tentando esclarecer as coisas. Né? Em Petrópolis, bares e templos religiosos em Petrópolis, na região serrana, terão que suspender suas atividades em razão do alto risco para a saúde pública e da falta de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 na cidade. A decisão foi tomada ontem pela 2ª Vara Federal de Petrópolis. Olha aí, justiça de novo. Agora um juiz federal. Com base em pedido feito pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal. Os dois juntos. O assunto é tratado no âmbito de uma ação civil pública. Qual é a situação em Petrópolis? Para variar, o município não fez coisa alguma. Além da rede pública, os hospitais privados não têm mais vagas para pacientes com Covid-19. Na quinta-feira, o Hospital Unimed informou ao G1
do Grupo Globo, que já tinha atingido 100% de ocupação dos leitos de internação, UTI e de enfermaria para tratamento de pessoas infectadas pela doença. As cirurgias eletivas na unidade foram suspensas até segunda ordem. No mesmo dia, o Hospital SMH, Beneficência Portuguesa de Petrópolis, disse que também tinha atingido sua capacidade máxima de ocupação de leitos clínicos e de UTIs. Mais adiante, a situação é extremamente mais grave do que a de maio e junho. O fato é que, infelizmente, é muito mais comum que o óbito do paciente chegue mais rápido do que a abertura de uma vaga para internação. Nenhum paciente que precise terá vaga para internação hoje, quinta-feira. Quem é que disse isso? O diretor executivo operacional da unidade do Hospital SMH Beneficência Portuguesa de Petrópolis. Bom, isto pode ser compreendido como sendo o fim do mundo, pelo menos para quem estiver na fila de espera. A última estimativa aqui no estado do Rio de Janeiro é de uma fila de espera de cerca de 435 pessoas por um leito. 435 pessoas que mal conseguem respirar sozinhas esperando uma vaga. O ambiente é esse. E aí vem o ministro da Saúde, Jornal Valor Econômico, 18 de dezembro de 2020, de ontem, dizendo que o Brasil está na vanguarda do mundo quando o assunto é vacinação contra a Covid-19. Querem que eu leia de novo? O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem que o Brasil está na vanguarda do mundo quando o assunto é vacinação contra a Covid-19. Em reunião convocada por senadores, Pazuello revelou ainda que a farmacêutica americana Pfizer tentou nesta semana pedir à Anvisa autorização para uso emergencial da sua vacina, mas que a empresa teria ficado surpresa com a quantidade de detalhes solicitados pela agência. O ministro ainda se queixou que o laboratório norte-americano não quer ser responsabilizado pelas consequências do uso da vacina aqui no Brasil. Eu não tenho ciência, talvez os professores, pesquisadores das áreas das ciências da saúde, certamente eles estão muito mais bem informados sobre isso do que eu, que sou da área do direito. Né? Eu não tenho certeza exatamente sobre se em algum país com o qual a Pfizer contratou o fornecimento de suas vacinas, ela teve essa preocupação de expressamente constar que não seria responsabilizada por algo que pudesse acontecer. Mas é que aqui as coisas acontecem desse jeito. Temos o presidente da República começou dizendo que era uma gripezinha, depois que ele, como atleta, não aconteceria nada, quando muito resfriado. Ele próprio acabou contaminado, não teve como deixar de tornar isso público, mas mesmo depois de ter sido contaminado, voltou a desprezar as vacinas, a fazer propaganda de cloroquina, correu atrás até de uma EMA, uma caixa de cloroquina na mão. E agora é que finalmente o Ministério da Saúde está tentando obter as vacinas. Na verdade, o ministro do Estado de Saúde, vamos lá, em 20 de outubro, em reunião com os governadores, ele chegou a acertar, assim, no encontro com o governador do estado de São Paulo, o fornecimento da vacina chinesa, Coronavac, para o SUS, que atende nacionalmente, né? Sistema Único de Saúde. E na própria noite do dia 20,
de outubro, ele foi desautorizado via Twitter pelo presidente da República. Eu não compro a vacina chinesa. Bom, agora o Ministério do Estado da Saúde está considerando comprar a vacina chinesa. Enquanto o Ministério do Estado da Saúde cogita de comprar a vacina chinesa, o Estado de São Paulo, que através do Instituto Butantan já havia se adiantado, né, com os entendimentos com o laboratório chinês que produz a vacina Coronavac. São Paulo recebe hoje da China lote com 2 milhões de doses da Coronavac. O governo de São Paulo recebe hoje nova remessa com mais de 2 milhões de doses Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A matéria continua informando que governos de 12 estados do Brasil, 12 estados, e quase 1.000 prefeituras já procuraram o Butantan, tentando conseguir alguma quantidade da vacina para as suas populações. Evidentemente, São Paulo virá em primeiro lugar. Né? O governador ele disse, não, quem vier para São Paulo será atendido. Mas, evidentemente, os paulistas virão em primeiro lugar. E a notícia ainda continua. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que recebeu nova correspondência do Ministério da Saúde, reforçando o pedido feito em setembro, manifestando interesse em adquirir a Coronavac. A condição manifesta, explicou, é que o imunizante seja autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Tá, é autorizado, o que significa isso? Ele explica. E aqui tem uma pequena mudança, quer dizer, antes era registro, e agora é autorizada pela Anvisa. Isso significa que foi incorporada a possibilidade do uso emergencial dessa vacina, avaliou Dimas Covas sobre a correspondência do governo federal. Aí você pode perguntar, mas por que a Anvisa não fez isso antes? Boa pergunta. Em outubro isso já poderia ter acontecido. Né? Por que não aconteceu? Eu não faço a menor ideia. Seria o caso de alguém perguntar para a Anvisa, mas por que vocês não fizeram isso antes? O que eu sei é que estamos com 185 mil brasileiros mortos e que muitos mais morrerão até que a vacina ou as vacinas comecem a ser distribuídas. O presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, acabou de decidir, esta semana, acabou de decidir pela vacinação compulsória. E o presidente do Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, disse, não, compulsório não significa arrastar alguém pelos cabelos, mas ele poderá sofrer sanções indiretas. E o presidente da República dizendo, não adianta, não vai ter vacina para todo mundo. Só falta repetir, e daí? Imaginem vocês, quem mora em prédios, né, condomínios, quem mora em prédios, de repente ouvir o síndico falar e rindo. Né? Acabou a água, a, a porta da garagem não está funcionando, a luz será cortada, e ficar rindo na sua frente. Aí você pergunta, mas vem cá, o que você vai fazer a respeito? Você está conversando com o síndico do seu prédio. A primeira reação é achar que o sujeito enlouqueceu. Do que ele está rindo? Você vai ficar sem luz, sem água, sem poder usar a garagem, um calor de 40 graus e subindo, e o sujeito dando risada. Agora, em vez de condomínio, pense no país, no estado, no município. Município, estado, país. Não está acontecendo algo parecido? Para mim, pelo menos,
desde a casa de festas na Barra da Tijuca, passando por todos os municípios da região dos lagos, os estados, né? E quem está à frente dessa possibilidade de começar a produzir e depois distribuir, porque foi o primeiro que tomou iniciativa, é o estado de São Paulo, agora que estão se mexendo. Torna a dizer, já morreram 185 mil brasileiros por causa disso, dessa doença, coronavírus. Já estão morrendo quase 1.000 pessoas por dia. De novo. E aí se fala em ativismo judicial, porque os juízes que não foram feitos para administrar, eles não se prepararam para serem administradores públicos de bairros, de cidades, de estados, do país. Eles se prepararam para julgar processos. Só que como os gestores públicos dos bairros, das cidades, dos estados, do país, não se mexem. Alguém tem que fazer alguma coisa. Cadê os meus direitos? E aí lá se vai buscar alguma solução na justiça. Eu falo para os meus alunos: justiça é que nem emergência de hospital público. Não é o começo da solução, é a última possibilidade. Quando existe possibilidade? E olha lá. Então, o problema já deveria ter sido enfrentado lá atrás. A defensora pública, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, ela buscou uma solução junto às 13 prefeituras das cidades da região dos lagos. E não teve retorno algum. E o único que retornou não cumpriu. E aí se fala, mas o juiz pode restringir as liberdades, pode obrigar alguém a ser vacinado, pode proibir pessoas de entrar na cidade, pode expulsar o turista que entrou em 72 horas da cidade. Isso é excesso de juizite, isso é ativismo. Eu lembro um filósofo inglês, John Stuart Mill, um dos chamados pais do liberalismo e até do libertarianismo. O Estado, a ideia básica, o Estado não pode se meter na minha vida privada. Eu faço o que eu quiser com a minha vida. E o Estado não pode se meter. Até o limite onde as minhas decisões sobre a minha vida afetem, prejudiquem, interfiram na vida dos outros. Aí já não é uma questão de minha liberdade. Aí é uma questão de liberdade com responsabilidade. Eu tenho que levar em conta o outro. E aí o Estado vai poder intervir. Intervir para resolver o problema e não para criar mais um. Aqui as pessoas adoram rótulos. Liberal. Libertário. Não. Ele também era a favor do voto feminino, por exemplo. Numa época em que o assunto era estigmatizado. As mulheres eram consideradas seres de segunda categoria. Eu lembro de John Stuart Mill. O Estado não pode se meter na minha vida. As decisões para a minha vida são minhas e não interessa mais ninguém. Desde que, com isso, eu não prejudique outra pessoa. Então, se eu, sabendo
que a aglomeração de pessoas favorece a disseminação do Covid-19, a contaminação por coronavírus. E quanto mais eu permitir isso, a escalada, resultado, quase 1.000 pessoas morrendo por dia. Já são 185 mil brasileiros mortos, que se conhece. Porque ainda há casos que nem foram. São muitos os casos que nem chegam ao conhecimento. A pessoa morreu e ficou por ali. Não deu nem para se registrar o motivo do óbito. Oficialmente, e isso apesar de várias tentativas de se maquiarem os números, não é à toa que foi formado um consórcio de veículos de imprensa para verificarem junto às secretarias de Estado de Saúde dos 27 estados brasileiros como é que as coisas andavam, e por isso que sabemos que mais de 185 mil brasileiros já morreram até agora, desde março, por conta da Covid-19, do coronavírus. Não é uma gripezinha, não é um resfriado. A coisa é muito pior do que isso. É mortal. O coronavírus pode matar. Então, por isso que os juízes tomaram essas iniciativas e já estão sendo chamados de ativistas. Estão se metendo onde não foram chamados. Não, eles se meteram porque foram chamados. Eles não foram atrás do problema. O problema foi levado a eles. Eu termino por aqui. Agradeço a participação, os comentários que eu recebi, quem já se inscreveu. Agradeço quem quiser se inscrever no meu canal. Quem quiser discutir, a ideia é essa. Vamos conversar, trocar ideias. É do debate, um debate racional. Eu escuto você falando. Você me escuta quando eu estiver falando. E dessa troca, talvez surja uma melhor compreensão do problema, como já defendia John Stuart Mill há mais de 200 anos. Muito obrigado. Tenham um excelente Natal, uma excelente passagem de ano. Cuidem-se. Quem for passar Natal, Ano Novo com a família, tente se cuidar para não atingir os que lhes são mais queridos. Né? Sigam as orientações das autoridades sanitárias, mais confiáveis, pelo menos. Aquelas que não dizem que é uma gripezinha, que daqui a pouco isso passa. Tem muita gente do bem querendo ajudar. Médicos, pesquisadores, até este professor de direito que vos fala. Cuidem-se, sejam felizes. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em 2021. Um bom dia.